tinha no ano passado. O elenco mudou, evoluiu, aumentou a qualidade para essa temporada e o Bruno continua considerado o principal jogador do elenco do Cruzeiro. Cruzeiro deve, na sua visão, o Bruno merece que o Cruzeiro faça um esforço, desde que dentro das condições do clube, ou você optaria por pegar essa grana, pegar essa abertura de folha, talvez fazer esse investimento num outro atleta para reposição, ou esse atleta não existe? Queria sua reflexão sobre isso, Léo. Ô Cirilo, então vamos lá. Você e o Alê podem me ajudar aqui a tentar desenhar a situação. O Bruno Rodrigues é o melhor jogador do Cruzeiro. Ninguém pode perder o seu melhor jogador, seja o Cruzeiro, seja o Galo, seja o América, seja o Real Madrid, o Flamengo, quem for. Ninguém quer perder seu principal jogador. Você vai perder o seu principal jogador para apostar em outro, você corre um risco. Você vai perder o Bruno, você já sabe do que ele é capaz. E ele está completamente adaptado, não só ao clube, ao momento, ao treinador, à torcida, à cidade. O Bruno está completamente adaptado. Tanto que o Ale usou um belo exemplo de quais os jogadores que a Arábia veio procurar no Brasil. Só gente muito grande. Então, só o fato do Bruno estar sendo avaliado dessa maneira já mostra a importância e a bola que o cara tem. O Cruzeiro vive nesse momento uma situação, você falou, o Ale falou e o Pance falou. A SAF não faz loucura. Mas trazer o Matheus Pereira pagando 1 milhão por mês não é uma loucura? Mesmo que seja uma composição, né, de mas vai ter uma composição. Então, se vai ter uma composição... Podia usar para outra coisa também. Eu preferiria que o Cruzeiro fizesse uma composição para manter o Bruno Rodrigues. Só que essa conta não é simplesmente o salário. Não é assim, o Cruzeiro pega lá o que investir de salário no Matheus Pereira e transfere, investe no Bruno. Existe uma compensação, o Cruzeiro precisa comprar parte ainda dos direitos do Bruno que pertence ao Tombense. Quanto que o Tombense quer por isso? O Cruzeiro já tentou desde o ano passado? O Cruzeiro está tentando desde o início do ano, porque deveria. Todo mundo sabia do Bruno Rodrigues. Então, não é até novidade que chegue uma proposta mais séria agora, de mais grana. Acho que teve uma da Rússia, né, Ale? E o Bruno não quis. Então, assim, Léo Figueiredo, não é que eu não acho que o Matheus Pereira não seja bola. Eu acho que ele pode vir, pode jogar muita bola no Cruzeiro. Mas trocar o certo pelo duvidoso, eu não trocaria. Então, se o Cruzeiro tiver que cometer uma loucura para segurar o seu principal jogador, eu valorizaria o Bruno Rodrigues antes de fazer investimento em outro jogador. Repito, o mundo ideal é conseguir o parceiro, a ajuda e trazer o Matheus Pereira para jogar com o Bruno Rodrigues, porque o Cruzeiro está disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, entre valorizar o Bruno e buscar outro jogador, eu ficaria com o que eu já tenho de certo, que é o Bruno Rodrigues. Olha, Cirilo e Léo e amigos, eu vou falar uma coisa aqui que eu não concordo. Vou dar um comentário que eu discordo, ok? Você costuma dizer isso, né? Você concorda comigo? Você costuma discordar de si mesmo. O Pepa é um cara mais do diálogo do que o Pesolano, né? Sim. Tanto que ele chega montando o time que os jogadores que os caras contrataram, né? Os caras que eles investiram, em princípio era a base do Pepa, inclusive com o Nicão, né? Que foi uma aposta alta aí do staff do Cruzeiro. Será, eu disse será, que o Bruno Rodrigues de centroavante já não é um passo ali, um encaminhamento para que o torcedor não sinta tanta falta dele. Ele tá rendendo muito menos, né? Muito menos. O time inteiro, né? O time inteiro. E ele tá também nessa daí, como centroavante, ali enfiado entre os zagueiros, não fazendo a posição que inclusive despertou interesse de algumas equipes pelo futebol dele, que é jogando pelo lado esquerdo ali do ataque. Será que já não é um planejamento, um encaminhamento para que a torcida não sinta tanta falta do Bruno na hora que ele for embora? Porque estava fazendo uma conta rápida aqui, não é que o Cruzeiro vai abrir mão de 7 milhões. Ele tem que dar pelo menos 14, se a Tombense assim desejar, para comprar, para adquirir um percentual maior do passe e aí ter poder de decisão. Então, 7 ele abre mão, 14 ele tem que dar. E não para aí. Você vai ter que, no mínimo, dobrar o salário do Bruno. Porque o salário que foi lhe oferecido era 3 vezes mais. Ou seja, ele teria que abrir mão de um terço, pelo menos. Ele teria que abrir. Ele. Para ficar mais ou menos ali... Para não ficar tão assim, né? Então, a SAF, que não é dada a esse tipo de exagero, aí você está falando de 21 milhões mais o dobro do salário para o jogador. Que é o movimento que iria me surpreender muito, sendo SAF. Se é o clube, se é o cara... Não, vamos no coração, depois alguém paga essa conta aí, joga para debaixo do tapete. Daqui 3 anos tem outro presidente. Exatamente. Mas nesse contexto,
acho que é um movimento que ia ficar muito surpreso que a SAF fizesse. E aí, Léo? Eu concordo com essa tese do Ale, apesar dele discordar dele mesmo. Ele discorda, mas você concorda. Não, eu acho que é o que eu disse aqui, Cirilo. Tem vários fatores nessa negociação envolvendo o Bruno Rodrigues e tudo. E eu peguei a situação do Matheus Pereira, que eu deixo bem claro, mais uma vez, que se vier seria muito bom, porque é bola, porque é bom jogador, sim. Mas o Cruzeiro vai ter que fechar essa conta. Até mesmo porque, qual era o pensamento, imagino, até algumas semanas atrás, se não tivesse nada para o Bruno? Cara, era trazer o Matheus Pereira com a ajuda de um parceiro e você ter um time mais forte, poder voltar o Bruno para jogar na dele, lá na esquerda, botar um central, botar o Matheus para jogar ali pelo lado direito ou centralizado, usar o Matheus com o Vital, o Matheus Pereira, os dois Matheus ali no meio do campo. Só que se o Cruzeiro perde o Bruno Rodrigues, o time tem um decréscimo muito grande. Então, o Ale fez todas as contas ali financeiras da dificuldade que o time tem e do projeto SAF, mas o projeto SAF não pode se desligar do lado técnico. É aí que tá. O Cruzeiro que não consegue fazer gol, perde o Bruno Rodrigues, porque eu falei, tá todo mundo mal, todo mundo da frente, porque o sistema defensivo do Cruzeiro segue bem organizadinho. Mas lá na frente, você ainda fica sem o Bruno, você tá passando por um momento que o seu time não faz gol, você fica sem o seu principal atacante. Então, é difícil fechar essa conta, porque é um investimento muito alto, mas é o seu principal jogador, pô. E aí? O Cruzeiro, né, nessa conta trazida pelo Ale, inclusive a matéria que está no itatiaia.com.br, assinada pelo Thiago Matai e pelo Guilherme Pio, citada pelo Pansieri há pouco, ela traz também esses valores. Em um cenário, o Cruzeiro embolsaria 7 milhões. Num outro cenário, o Cruzeiro teria que investir 14. Ou seja, 14 seria para comprar parte do Tombense? Para comprar a fatia, o percentual do Bruno Rodrigues. O Cruzeiro tem 33% só. Para ter uma diferença clara, você sairia de 7 milhões positivos para 14 negativos, que sairiam do seu time. Ou seja, a diferença é de 21, né? Assim, é um investimento, vocês não consideram um investimento, e o Ale diz que duvida bastante que isso aconteça, ficaria bastante surpreso. Uma diferença grande dessa, não é um investimento considerável, muito considerável, para um cara que é muito importante para você, que é o melhor cara do seu time, mas que não é um cara que você está indo buscar lá na Europa, num clube, é um cara que está voltando do futebol brasileiro, que é um cara que vai fazer total diferença no seu time, incomparavelmente aos demais atletas que você está movimentando no mercado também. O Cruzeiro, essa turma que está chegando, Ale, daria conta do recado, o Cruzeiro não fazendo o investimento, ou ter o Bruno Rodrigues seria primordial para os objetivos do Cruzeiro dessa temporada? Eu imagino que sim, né? Porque a gente está falando do melhor jogador do time desde o ano passado. Agora, a SAF, o Léo tocou num ponto que é muito delicado, né? Mas a conta não fecha porque tem que ter a parte técnica. Eu acho que a parte técnica não está em primeiro lugar, não. Aliás, eu não sei nem em que lugar que ela está. Eles não estão nem aí. E a gente tem alguns exemplos aqui, por exemplo, um outro tipo de parceria, que é a do Red Bull Bragantino. Os caras não estão nem aí, meu. Os caras vendem e não quer saber. E assim, nesse caso, é um caso diferente. Não é que eles podem abrir mão da proposta. Que nem, eles abriram do Machado. Só que eles têm que abrir mão da proposta e investir mais um tanto. Então é muito mais complicado. Eu acho que a SAF é o seguinte, é claro que se manter na Série A do Campeonato Brasileiro é fundamental para o projeto. Fundamental. Se desse para beliscar uma Libertadores, seria um sonho. Uma Sul-Americana seria muito legal. Mas eles têm os números ali. Eles são muito mais frios do que a gente, do que o torcedor. Então eu não sei se eles levam tanto em consideração a parte técnica assim. O Cruzeiro investiu 16 milhões no Wesley, agora mais 16 milhões no Arthur Gomes. Nessa conta suas aí de 21 milhões, o Arthur Gomes tem 25 anos, o Bruno Rodrigues tem 26. É essa pausa dramática mesmo. E aí? O seu principal jogador, você teria que investir um dinheiro. E não vai ter que pegar esses 21 milhões, gastar, abrir mão, vai pagar de uma vez toda pro Tombense. O movimento do Arthur não é imaginando que o Bruno já vai sair? Pode ser. Esse de centroavante também. Então, entendeu? Tá alguns indícios aí. E outra coisa, hein? Se o Tombense e o Bruno não quiserem esse movimento, não adianta o Cruzeiro vir com a proposta. Nem adianta vir com a proposta. Se eles não quiserem hoje esse movimento, quem decide a vida do Bruno é o Bruno e o Tombense. Majoritário. É. Vamos fazer uma rápida...